Israel estava vivendo um período do exílio, vivendo na escravidão, e eles culpavam, né, as gerações anteriores por eles estar pecado, ou seja, uma maldição hereditária. Eles achavam que o que eles estavam passando era maldição de outras gerações, estavam ali, e o Senhor, através do profeta Ezequiel, vai mandar uma mensagem para eles, dizendo para eles claramente, eles estavam totalmente enganados. Sequência, a nossa lição EBD, lição número 7, hoje como tema, a responsabilidade é individual. Continuando o nosso trimestre, a nossa EBD, nós vamos aqui então falando dessa lição, que hoje tem como título a responsabilidade individual. Vamos aqui ao nosso textual. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e o pecado do ímpio cairá sobre ele. Vamos aqui a nossa verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Então a lição de hoje, ou do próximo domingo, ou segundo, ou seja, qual dia que você ministra na sua igreja, vamos fazer o resumo dela, vai falar da questão da nossa responsabilidade individual. Vai contradizer aqui, porque Israel estava vivendo um período do exílio, vivendo na escravidão, e eles culpavam, né, as gerações anteriores por eles estar pecado, ou seja, uma maldição hereditária. Eles achavam que o que eles estavam passando era maldição de outras gerações, estavam ali, e o Senhor, através do profeta Ezequiel, vai mandar uma mensagem para eles, dizendo para eles claramente, eles estavam totalmente enganados, né? Então, a responsabilidade das nossas culpas é nossa mesmo. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós vamos ser punidos pelos nossos erros, não pelo erro dos outros. A maldição, ela só existe quando os filhos, eles continuam praticando as mesmas práticas do pai. Mas talvez você que está nos ouvindo aqui já viu tantas coisas ruins na sua família acontecer, não quer dizer que isso vai acontecer na sua vida. Pelo contrário, se você a partir de hoje tomar uma decisão, mostrar para a igreja que você vai ter uma vida digna diante de Deus, uma vida justa, como diz que o justo vai viver da sua justiça e o ímpio da sua maldade. Então a salvação, a nossa responsabilidade é individual. Então o povo de Israel estava ali no exílio, culpando aquelas gerações anteriores por eles estarem vivendo aquilo. E realmente, vamos entender nessa lição que nós temos que assumir os nossos erros. Quando a gente erra, a gente tem que olhar para nós. Tem muitas pessoas que vivem no erro, infelizmente ficam culpando os outros pelos seus erros. Não, errou, assuma os seus compromissos, se arrependa, e realmente Deus vai contar para você, você vai ver que a sua vida vai mudar. Esse é o propósito da lição número 7, que Deus manda através do profeta Ezequiel. Nós estamos estudando Ezequiel capítulo 18, verso 20 a 28, né? É a leitura bíblica em classe desse final de semana. Aqui tem vários versículos aqui, do versículo 20 ao 28, não vou ler todos, vou repetir aqui o primeiro. Olha que coisa linda, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, olha só, e o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. É o mesmo versículo da nossa leitura bíblica, né? Mas está aqui na leitura bíblica total. Versículo 21. Mas se o ímpio se converteu de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os seus estatutos, e fizer juízo de justiça, os meus estatutos, e fizer juízo da justiça, certamente viverá e não morrerá. Então aqui está deixando bem claro o comentarista da leitura aqui. Você pode explorar bastante essa leitura bíblica, que é riquíssima aqui para desenvolver a sua aula no domingo. Então, mas o tema central é justamente estar baseado nesse contexto aqui. Vamos aqui logo direto no nosso plano de aula.
tem que fazer o seu plano de aula, e o objetivo da lição é explicar a máxima usada em Israel, né? Vamos ler essa máxima daqui a pouco, expor a respeito da abrangência da salvação e pontuar a reação de Israel. Israel, depois de receber a mensagem do profeta, ele vai mudar de conceito, de ideia. Se aqueles conceitos que eu acabei de falar aqui, que a maldade era a questão que eles estão vivendo, era culpa dos outros. Mas quando eles recebem da parte do profeta a mensagem, né, a correção da parte de Deus, que o que eles estavam passando não tinha nada a ver com os outros, eles poderiam estar no exílio sim, mas poderiam se recuperar, voltando-se para Deus, e Deus com certeza estaria protegendo eles. Vamos lá, nossa introdução. O ponto de partida dessa lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados da Babilônia, que diziam: olha só, esse aqui é a máxima que nós vamos estudar hoje, é o tópico da lição. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. Ou seja, então eles tinham, isso aí é uma máxima de Israel, de ditado. Na lição vai se basear, um dos pontos principais da lição vai ser essa aí, então. E o Senhor, ele vem para refutar isso, ele vem para mostrar claramente. A lição vai ser todas uma lição simples, mas muito importante para esclarecer, né, sobre essa questão. Hoje, isso é muito bom para a nossa individualidade, da nossa vida também. Nós olharmos para o lado, tem pessoas que ficam olhando, né, para as pessoas, para a infelicidade, acabam se abatendo. Eu vivo numa família pobre, não tem isso, não tem aquilo. Não, levanta a cabeça, vive uma vida diante de Deus, e com certeza que o Senhor vai te abençoar. Vamos aqui então, são 3 tópicos. O primeiro tópico é sobre a máxima usada em Israel, bem que é uma máxima equivocada, né? O segundo tópico, o segundo ponto, Jeremias e Ezequiel trataram também desse assunto. E o terceiro ponto é o problema em nosso tempo, trazendo para os nossos dias de hoje. O segundo tópico sobre a salvação para todos os seres humanos, né? A esperança para o pecador, falando do Senhor, salvação para todos, refutando um pensamento. Aqui está 2 situações. É o tópico 2 e o tópico 3 sobre a relação com Israel, sobre a reação de Israel, que é uma pergunta retórica sobre a justiça e o arrependimento. Depois vamos chegar à conclusão da lição. Vamos fazer um resumo breve aqui, para que você possa disparar, que tem muitos versículos, muita referência, explicando sobre essa máxima, que é o primeiro tópico aqui. Então, vamos logo debater ela, e depois de recebido essa mensagem, vamos ver claramente aqui que o propósito do Senhor era esclarecer para Israel alguns pontos, e eles vão, no final da lição, se vão ver que eles realmente vão se arrepender. Eles vão entender que o Senhor Deus quer salvação para todos. Ele não quer que a de um seja punido, não, pelo contrário. Vamos lá então, vamos ver aqui sobre essa máxima então. Primeiro tópico sobre a máxima usada em Israel. A máxima equivocada. O subtítulo de logo, estava equivocado, né? O ditado popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Essa é baseada numa interpretação equivocada assim, né? Sobre o terceiro mandamento do decálogo. Maldição não é hereditária, ela só permanece, olha só, quando os filhos continuam os pecados dos pais. Então aqui está bem claro, né? Você pode ler que esses mandamentos, passar esses mandamentos para a igreja e passar sobre a questão da maldição hereditária, que isso não tem, a maldição só passa realmente quando você vê, por exemplo, o pai tem uma doença, tem um problema. Na Bíblia, há uma passagem muito interessante que Jesus, ao curar uma pessoa, eles perguntaram por que aquela criança estava naquela situação, porque os pais pecaram, nem outro, mas porque realmente para que a glória do Senhor pudesse se manifestar. Então você pode ver essa parte aqui, que é muito simples. Então essa máxima de Israel é totalmente equivocada. Algumas igrejas, elas se baseiam muito nisso, e algumas igrejas são condições hereditárias para captar gente, para poder trazer contribuição. As pessoas acabam encarando, muitas igrejas acabam essa questão de maldição hereditária.
Não que não existe, como eu falo, quantos pecados continuam, realmente as pessoas acabam atraindo para si, né, maldições das famílias. Mas quando você realmente está na casa do Senhor, buscando ao Senhor, tudo aquilo é quebrado em nome de Jesus. Jeremias e Ezequiel tratava desse assunto, a palavra profeta de Jeremias é escatológica, que está falando também que é escatológica, ou seja, falando para frente. O livro Consolação, que não foi editado separadamente, como Lamentações também anuncia um pouco dessa questão de Israel. Vou ler aqui o último tópico, o último ponto aqui, que vai dizer que nesse contexto escatológico, que nunca mais será pronunciado em Israel, ao provérbio popular, mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata, ou seja, a mensagem era para aqueles tempos, mas também é para os nossos tempos de hoje, era imediata para aqueles tempos, mas também é escatológico para os dias de hoje. Nós temos que trazer esse assunto profético também para dentro da igreja. Está sofrendo, irmão? Está com um problema? Levanta a sua cabeça. E se algo da sua família praticou, se você continua nessas práticas, sai fora delas. A gente vê muitos pais que levam os filhos a fumar, a beber, a se prostituir, e continuam nesse erro, né? Não vai ensinando o outro. Isso vai trazer realmente maldição. Mas você pode quebrar isso aí em nome de Jesus. Deus nos dá vitória. O problema em nosso tempo, a doutrina das varas verdes, dos dentes embotados, que predominantemente imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário e movimento infiltrado de algumas igrejas. Eu falei sobre isso aqui, né, que fala sobre batalha espiritual. É um ensino que tem trazido algumas denominações, não é prática de nós assembleianos. Aqui diz assim, devemos assim, orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Né? Não temos costume de ensinar isso aí, mas temos igrejas que fazem campanha, fazem grande trabalho, sendo isso aí de maldição de batalha espiritual, e para quebrar essas maldições. Mas, irmão, a partir do momento que você aceita Jesus, levanta a mão para o céu, toda maldição é quebrada. Né? Toda maldição é quebrada. A partir do momento que você está em Cristo, né? Toda a ferramenta preparada, todo o macuparei, tudo que foi feito quando você cai por terra em nome de Jesus. Basta colocar a igreja de joelho e orar. Não precisa fazer essas batalhas espirituais. A batalha é você estar orando e jejuando em nome de Jesus. O segundo tópico da lição aqui, só fazendo um resumo, acho que você vai ter que abordar mais aí dentro do seu estudo, para a sua classe. Sobre o segundo tópico, falando sobre a salvação, todos os seres humanos, a esperança para o pecador, que me falando claramente, né, que a vontade de Deus é a salvação para todos os seres humanos, para que ninguém se perca. O ensino do profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento, tem várias passagens aí, você pode pegar aqui. Salvação é para todo mundo. Deus amou o mundo de uma maneira que a salvação é para todos. Ou seja, não, Deus não quer que uma geração toda seja consumida por causa do pecado dos outros. Refutando o pensamento fatalista, né? Tanto os exilados babilônicos como os que estavam em Judá e Jerusalém acreditavam que justificavam uma ideia falsa que estavam pagando pelo pecado dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. Repetindo aqui, mais uma vez, tem a questão da nossa refutando esse tipo de pensamento aqui. Ele torna claro o pensamento bíblico e a responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, quando fala assim, aquela alma que pecar, essa morrerá. O Senhor claramente está explicado no singular, ou seja, a salvação dos problemas é individual. Duas situações, o profeta explica com clareza, oráculo divino sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona, aquele vai deixar bem claro a sua vida cheia de pecados, ele vai ser liberto, vai ser abençoado. Mas, portanto, também o segundo tom, se o justo também desviar e cometer injustiça e iniquidade, e ele também vai sofrer as abominações. Ou seja, muitas vezes uma pessoa que está na presença do Senhor e ele sai, vai bagunçar a vida, ele vai pagar o preço. Né? E uma pessoa que está muitas vezes a vida toda bagunçando, vem com a presença do Senhor, os pecados para trás é perdoado. Então são as duas, né, situações aqui, ao contrário. Pode acontecer, pode, ver muitas pessoas, né, que realmente entram nessas situações.
muitas vezes abandonam o Senhor e realmente pagam o preço depois. E muitas pessoas, eu, por exemplo, um exemplo clássico aqui, tive a oportunidade de fazer um culto fúnebre da minha tia, que ela ficou a vida toda na bebida, nas farras, mas lá no leito de enfermidade, as irmãs do sítio de oração fez uma visita, orou por ela, ela aceitou Jesus, partiu, mas partiu salvo em nome de Jesus, porque na última hora que nem o ladrão da cruz se arrependeu, e o Senhor diz: hoje mesmo serás comigo no paraíso. Aquela questão, o cara que viveu uma vida, e muitas vezes a pessoa tem aquele filho próprio, tem tudo na casa de Deus, né, e vai abandonar e vai para o mundo, perde a salvação. É isso que a Bíblia está falando. O último tópico aqui, sobre a reação de Israel. Aqui, né, uma pergunta retórica, na verdade, duas perguntas. Não é o caminho meu direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Então o Senhor, ele deixa bem claro aqui, depois de receber aquela mensagem, tirar aquela massa que estava sofrendo por causa dos outros, eles vão entender. O Senhor vai uma pergunta: não são os meus caminhos direitos e os vossos caminhos torcidos? Aí eles vão responder aqui no final: ó. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão: os caminhos do Senhor são corretos e os dos povos torcidos. Nossa, que é muito importante esse tópico, porque muitas vezes, como eu falei, as pessoas começam a colocar massa, porque há doutrinas, que há coisa dentro da igreja que não é de Deus, se baseia nos ensinos de Deus, os caminhos, porque os caminhos do Senhor são corretos, os caminhos dos homens são errados. Tem muita doutrina que é de homem, tem muita coisa que é de homem. Israel colocou coisa lá que eles mesmos que não era deles. Então, depois que isso vai explicar sempre da salvação, da individualidade, eles vão entender que não tinha nada a ver com os antepassados, que eles foram entender que era uma massa presente que estava fixada no meio do povo. Muitas ideias são fixadas em meio de igreja, de pessoas. Então, examina as escrituras, examina a Bíblia, né? Aqui está até esse exemplo aqui, né? Errais o homem não examinar as escrituras aqui, né? Por isso que as pessoas aqui tem que errar, morre em razão de não saber a escritura nem o poder de Deus. Quer dizer, tem que se basear nisso aqui, nas escrituras, na palavra, porque é ela que vai direcionar. Não é trazer ensinamentos, coisas que para dentro deles estavam vivendo o ensinamento errado. O profeta vai esclarecer isso, aí eles vão entender que os caminhos do Senhor é correto, os caminhos dos homens são errados. Hoje tem muitas doutrinas que são doutrinas de homens. Sobre a justiça, Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei é responsabilidade individual e é justa de acordo com os seus atributos. Ou seja, Deus era justo, né, irmão? Deus não vai punir alguém por causa dos outros, não. Você cometeu a sua vida, você está correto, Ele vai jogar segundo a justiça de Deus, segundo os seus passos corretos. E o arrependimento, para finalizar aqui, é claro que todo Deus é justo e misericordioso. A retribuição do pecador vem depois de muitos anos de apelo de arrependimento. Tem resposta do povo. A resposta dada aos críticos, é claro, também o mesmo ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, ele tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão a Deus e não acusar o próprio Deus, né? Eles estavam acusando também o próprio Deus, porque acusando as pessoas, eles estavam acusando Deus também, que era Deus que tinha deixado eles passar pela situação. Pelo contrário, Deus avisou os profetas, Jeremias, tantos outros, tantas vezes o Senhor usou os profetas para falar para eles que eles tinham que se arrepender, sair daquela situação, senão eles iam passar por um caminho. Porque Deus tem uma forma de tratar com as pessoas. Deus não deixa de culpar Deus. O povo de Israel estava passando por aquilo ali, eles achavam que podia praticar de todos, porque eles eram servos de Deus e não ser políticos. Pelo contrário, temos que guardar muito, ter muito cuidado, porque senão podemos realmente pagar o preço. Que Deus em Cristo nos abençoe. Essa lição, Deus abençoe você. Se inscreva no canal, compartilhe e nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e você possa ter uma ótima aula em nome de Jesus.